Hoje, nosso foco é o SQL, a Structured Query Language. Temos aqui um material bem completo, que funciona como um guia e até um mapa mental dessa linguagem tão importante para os dados, né? A ideia hoje é desvendar esses componentes do SQL, entender o porquê de cada um e como ele nos deixa conversar com bancos de dados relacionais, para pedir e mexer com a informação de forma estruturada. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos sim. E olha, antes de entrar nos comandos em si, é bom lembrar algo que o material destaca bem: a padronização do SQL. Ele virou meio que a língua universal para falar com diferentes bancos relacionais, tipo Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL. Claro, tem os dialetos, umas pequenas diferenças aqui e ali, mas o núcleo, a base da linguagem, é a mesma. E essa padronização, nossa, ajuda demais no mundo da tecnologia, né? Profissionais e ferramentas conseguem transitar entre sistemas com muito mais facilidade. É verdade. Essa ideia de padrão é muito forte. Facilita tudo. Então, para a gente entender melhor, como o material organiza essa linguagem toda? Olha, ele agrupa os comandos em 4 categorias principais, que ajudam a entender para que serve cada conjunto de operações, sabe? São DML, DCL, TCL e DDL. Essa estrutura organiza bem o pensamento. Boa, faz sentido. Então, vamos começar pela DML, a linguagem de manipulação de dados. O que ela faz exatamente? A DML é Data Manipulation Language, né? Ela lida com os dados que já estão dentro das tabelas. São os comandos que a gente usa todo dia para consultar, para inserir informação nova, atualizar ou apagar registros. Pensa assim, se os dados são os moradores da casa, a DML é como a gente fala com eles. Ah, entendi. Então, aqueles comandos clássicos, select para buscar, insert para adicionar linha nova, update para mudar o que já existe e delete para apagar alguma linha específica. É o famoso CRUD, né? Create, Read, Update, Delete, aplicado aos dados mesmo. Exatamente. Parecem simples, mas dominar bem o select, por exemplo, faz toda a diferença entre uma consulta básica e uma análise de dados de verdade. Mas a essência da DML é essa: trabalhar com o conteúdo das tabelas. Ok, DML cuida dos dados. E a DCL? Data Control Language. O foco aí muda bastante, né? Totalmente. DCL é sobre segurança e controle. Quem pode fazer o quê dentro do banco? É com a DCL que a gente define as permissões. Os comandos principais são 2, grant e revoke. Grant para dar permissão. Tipo, esse usuário analista só pode ler select da tabela de vendas, tá? E revoke é o contrário. Ele tira a permissão que foi dada antes. Em empresas com um monte de gente acessando, a DCL é, assim, vital para a segurança e para a governança dos dados. Não adianta nada ter o dado se qualquer um mexe, né? Nossa, fundamental mesmo a segurança. Isso leva a gente para TCL, Transaction Control Language. Controle de quê, nesse caso? Controle das transações. Olha, esse é um conceito-chave para garantir a integridade dos dados. Uma transação no SQL é um conjunto de operações, pode ser uma ou várias, tipo vários inserts e updates juntos, que precisam ser tratadas como um bloco só. Ou tudo funciona e é gravado no banco, ou nada é gravado. É tudo ou nada. Isso se chama atomicidade. Ah, tá. Para evitar aquelas inconsistências, tipo, você dá baixa no estoque, mas não registra a venda, para não deixar o banco quebrado no meio de uma operação? Exatamente isso. A TCL garante essa consistência. Os comandos são commit, rollback e save point. O commit confirma tudo. Ele pega todas as alterações feitas desde o último commit e torna elas permanentes no banco. Salvou. Agora, se deu algum erro no meio ou se a regra de negócio manda cancelar, aí entra o rollback. Ele desfaz tudo o que foi feito desde o último commit, volta ao estado anterior. E tem o save point, que é interessante. Ele deixa marcar um ponto no meio de uma transação longa. Se precisar, dá para fazer um rollback só até aquele save point, sem precisar desfazer a transação inteira. Bem útil. A TCL é muito importante para confiabilidade, principalmente em sistemas com muita gente alterando dados ao mesmo tempo. Entendi, muito bom.
É tipo um controle de versão para as operações no banco, né? Um salvar e desfazer super importante. E a última das quatro, a DDL, Data Definition Language. Qual o papel dela? Bom, se a DML mexe com os moradores, os dados, a DDL constrói e reforma a casa, a estrutura do banco. DDL, a linguagem de definição de dados, serve para criar, alterar e excluir os objetos do banco em si. As tabelas onde os dados ficam, os índices que aceleram as buscas, as views, os tipos de dados das colunas, tudo isso é DDL. Ah, então comandos tipo create table para fazer uma tabela nova, alter table para mudar uma tabela que já existe, sei lá, adicionar uma coluna, mudar o tipo de um campo, e o drop table para jogar uma tabela fora. Tudo isso é DDL. Isso mesmo. E tem também o truncate table. Esse é um comando interessante. Ele apaga todos os registros de uma tabela de uma vez só. Parece o delete sem o where, né? Mas ele é geralmente muito mais rápido. A diferença é que ele não costuma registrar a exclusão de cada linha individualmente no log da transação, como o delete faz. Por isso ele é considerado DDL, mexe na estrutura de armazenamento de forma mais drástica. E justamente por isso, muitas vezes não dá para desfazer um truncate com um rollback do mesmo jeito que um delete. É rápido, mas tem que usar com cuidado. Boa essa distinção. Delete é DML, linha a linha, transacional. Truncate é DDL, tudo de uma vez, mais rápido, mas menos granular e mais difícil de desfazer. Ótimo ponto. Essas quatro linguagens, DML, DCL, TCL e DDL, realmente parecem cobrir as funções principais. Sim, elas dão um esqueleto da interação. Agora, dentro da DDL, da definição da estrutura, tem umas regras super importantes para garantir a qualidade do dado. São as constraints. Constraints, as restrições, as regras. Por que elas são tão importantes assim na prática? A gente não pode só confiar que quem está inserindo o dado vai fazer certo? Olha, em sistemas de dados complexos, confiar é complicado. As constraints são como guardiões automáticos que o próprio banco de dados usa para impor a validade, a integridade dos dados. Elas barram erros humanos, falhas de sistema e garantem que o dado armazenado faz sentido para as regras do negócio. Sem elas, a qualidade do dado pode ir para o espaço rapidinho, aí as análises e tudo mais deixam de ser confiáveis. Elas são essenciais na origem. Faz todo sentido. É melhor prevenir do que remediar, né? Quais são as constraints mais comuns que a gente vê? É unique, que garante que não vai ter valor repetido numa coluna ou num conjunto de colunas. Tipo um CPF ou um e-mail. Não pode ter dois iguais. A Not No é bem simples, mas nossa como é importante. Ela só impede que a coluna fique vazia, com valor nulo. Garante que campo obrigatório vai ter alguma coisa. E a famosa primary key, a chave primária. Essa é a estrela. A chave primária identifica cada linha da tabela de forma única. Nenhuma linha pode ter a mesma chave primária. Tecnicamente, ela já inclui as regras unique e Not No. Geralmente, toda tabela tem uma chave primária. É como se fosse o RG de cada registro na tabela. Sem ela, fica muito difícil e ineficiente achar ou relacionar linhas específicas. É fundamental. E falando em relacionar, isso puxa a foreign key, a chave estrangeira, imagino. Exatamente. A chave estrangeira é a cola que liga as tabelas. É ela que cria e força os relacionamentos. Ela garante o que a gente chama de integridade referencial. Funciona assim. Uma coluna com foreign key numa tabela, tipo a ID cliente na tabela pedidos, tem que ter um valor que já existe na coluna primary key da outra tabela a clientes. Isso impede, por exemplo, que você crie um pedido para um cliente que não existe no cadastro, ou que você apague um cliente que ainda tem pedidos ligados a ele. Ela mantém um modelo relacional lógico e consistente. Ignorar a chave estrangeira é pedir para ter dado bagunçado. Entendi. Evita os registros órfãos, né? Tem mais alguma constraint comum? Sim, tem a check. Essa deixa a gente criar uma regra nossa personalizada. Por exemplo, numa coluna de preço, você pode colocar check preço 0. Ou numa coluna de status, check status in
pendente, enviado, entregue. Garante que o valor segue uma regra específica do negócio. E por último, tem a default. Essa define o valor padrão para a coluna caso ninguém informe um valor na hora de inserir insert. É útil para coisas como data cadastro igual a current timestamp, para pegar data e hora automaticamente, ou ativo igual true, para já marcar como ativo por padrão. Essas constraints, então, que a gente define lá na DDL, são a base para ter um banco confiável. Ok, com a estrutura pronta e as regras funcionando, como a gente começa a extrair inteligência disso? Fazer análises mais sofisticadas. O material fala de funções e filtros avançados. Isso, agora a gente começa a conversar de verdade com os dados para tirar respostas. As funções de agregação são o primeiro passo. Elas pegam um conjunto de linhas e retornam um único valor resumido daquele conjunto. Tipo sum para somar vendas, AVG para calcular a média de salários, count para contar quantos pedidos tem, min e max para achar o menor e o maior valor. Exatamente essas. São as ferramentas básicas para sumarizar, para tirar estatísticas, essenciais. Mas hoje em dia o SQL tem ferramentas bem mais potentes para análise, que são as Window Functions, ou funções de janela. Funções de janela? Parece mais complexo. O que elas têm de diferente das funções de agregação normais? A grande diferença é o seguinte: as funções de agregação, tipo sum, AVG, elas pegam várias linhas e achatam num resultado só por grupo, né? Já as Window Functions, elas fazem cálculos usando um conjunto de linhas que tem relação com a linha atual, essa é a janela, mas elas retornam um valor para cada linha original. Isso permite fazer comparações, análises de contexto, sem perder informação de cada linha individual. Interessante. Então, em vez de só ver o total de vendas por categoria com Group By e Sum, eu poderia ver para cada produto qual a posição dele no ranking de vendas dentro da categoria dele. Ou, tipo, comparar a venda desse mês com a do mês passado para cada produto. Exatamente para isso. A cláusula-chave aqui é a over. É ela que define como essa janela de linhas vai ser dividida, particionada e ordenada para a função calcular. Aí você tem funções como round number, para numerar as linhas, rank e dense rank, para fazer rankings com ou sem pular números em caso de empate, ntil, para dividir em grupos percentuais, tipo quartis, decis, e leg e lead, que são fantásticas para pegar o valor da linha anterior ou da próxima linha dentro da janela. Isso abre um mundo de possibilidades para análise, principalmente com dados de tempo ou hierarquias. Dominar o Window Functions é um salto de qualidade na análise com SQL, de verdade. Parece muito poderoso mesmo para tirar uns insights mais profundos. Mas antes de aplicar essas funções todas, a gente geralmente precisa filtrar os dados que interessam, né? É aí que entra o where. Sim, o where é o filtro principal. É ele que diz quais linhas da tabela vão ser consideradas, e isso acontece antes de qualquer agrupamento ou função de janela. A gente usa os operadores de comparação que todo mundo conhece, igual, igual, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, diferente, diferente, e os lógicos para combinar as condições, and, or, not. E além desses básicos, tem outros operadores úteis no where, certo? Com certeza. O between é muito prático para checar se um valor está no intervalo, tipo idade between 18 e 65. O like, com os coringas por cento, qualquer sequência de caracteres, e underline, um caractere qualquer, é essencial para buscar padrões em texto, tipo nome like Ana por cento. O in também é super útil. Ele verifica se um valor está dentro de uma lista que você passa, tipo status in, aberto, pendente. E aqueles que parecem mais complicados, tipo any, all e exists. Como funciona? O N e o all são usados geralmente com subconsultas, queries dentro de queries. Eles comparam um valor com o conjunto de valores que a subconsulta retorna. Por exemplo, salário N, select salário from, significa salário maior que pelo menos um dos salários retornados pela subconsulta. Já o exists, ele é um operador lógico bem eficiente. Ele só checa se a subconsulta que vem depois dele retorna alguma linha, qualquer uma, pelo menos uma. Ele não quer saber quais ou quantas linhas, só se o resultado da subconsulta é vazio ou não.
E olha, muitas vezes usar exists para verificar se um registro relacionado existe em outra tabela é mais rápido, mais performático do que usar IN com uma subconsulta ou até mesmo um join, porque o banco pode parar de rodar a subconsulta assim que achar a primeira linha que satisfaz a condição. Fica a dica. Opa, dica de performance com exists é sempre boa. Legal. Bom, então já vimos como definir a estrutura, DDL, controlar o acesso, DCL, gerenciar transações, TCL, manipular os dados, DML, garantir a integridade, constraints, e filtrar e analisar, where, funções. Os últimos pontos do nosso mapa aqui tratam de organizar e combinar os resultados, né? O que temos aí? Temos algumas ferramentas finais, mas essenciais para dar o acabamento na consulta e juntar informações de lugares diferentes. Primeiro, uma coisa simples, mas que ajuda muito na clareza. Usar as para criar alias, que são apelidos. A gente pode dar nomes temporários mais fáceis de entender para as colunas, principalmente aquelas que são calculadas ou para as tabelas, o que ajuda demais nos joins. Tipo, select c.nome as nome cliente, p.valor as valor pedido, from clientes sc, join pedidos sp on c.id igual p.cliente.id. Fica bem mais legível, né? Com certeza. Legibilidade é tudo em código. E o group by? A gente já falou dele junto com as funções de agregação. Sim, o group by pega as linhas que têm o mesmo valor em uma ou mais colunas e agrupa elas. A função principal dele é justamente permitir que as funções de agregação, sum, count, avg, etc., trabalhem em cima de cada um desses grupos formados. É como criar subtotais. E qual a diferença dele pro having? Essa é uma que às vezes confunde com where. Ótima pergunta. É uma confusão clássica, mas a diferença é chave. Pensa assim. O where filtra as linhas antes de qualquer agrupamento ou cálculo de agregação acontecer. Ele age sobre os dados brutos da linha. Já o having, ele filtra os grupos inteiros, e isso acontece depois que o group by já agrupou e as funções de agregação, tipo sum, count, já foram calculadas. Então, se você quer ver só as regiões que tiveram vendas totais calculadas com sum acima de 10.000, você tem que usar having sum vendas 10.000. Não dá para fazer isso no where, porque naquele momento da consulta, o sum vendas por grupo ainda nem existe, entende? Perfeito, entendi. Where filtra linha, having filtra grupo agregado. Claríssimo. E para deixar o resultado final ordenadinho, Aí é o order by. Logicamente, ele é a última coisa que acontece numa consulta select. Ele simplesmente pega o conjunto final de resultados e ordena com base em uma ou mais colunas. Pode ser em ordem crescente, que é a ASC, ascendente, e é o padrão se você não disser nada, ou decrescente, que é desk. Simples, mas essencial para apresentar o resultado. E, finalmente, a última grande peça desse quebra-cabeça estrutural do SQL, os joins. Como eles entram nessa história toda de banco relacional? Os joins são o coração das consultas em bancos relacionais. A ideia do modelo relacional é dividir a informação em várias tabelas. Isso se chama normalização, para evitar repetir dados. Então, os joins são o jeito de juntar de volta essas informações que estão espalhadas, usando colunas que relacionam as tabelas, geralmente as chaves primárias estrangeiras. Sem join, a gente teria só pedaços isolados de informação em cada tabela. Entendi. E quais são os tipos de join mais importantes que a gente precisa saber? O mais comum disparado é o inner join. Ele só traz as linhas que têm um par correspondente na coluna de junção nas duas tabelas. Se um cliente não tiver nenhum pedido registrado, ele não vai aparecer no resultado de um inner join entre a tabela clientes e a tabela pedidos. Só aparece quem tem correspondência dos dois lados. Tá, e se eu quiser ver justamente todos os clientes, incluindo aqueles que nunca fizeram pedido? Para isso existe o left join, ou left outer join. Ele traz todas as linhas da tabela que está à esquerda do join na sua query e as linhas correspondentes da tabela da direita. Onde não tiver uma correspondência na tabela da direita, as colunas dessa tabela da direita vão vir com o valor null. É perfeito para listar todos os itens de uma tabela principal, tipo todos os clientes, e os detalhes relacionados de outra tabela, tipo os pedidos,
mesmo que esses detalhes não existam para alguns itens. Imagino que tem o right join também, que faz o contrário. Exato! O right join traz todas as linhas da tabela da direita e as correspondentes da esquerda e nulo onde não tiver par na esquerda. Na prática ele é menos usado. Por quê? Porque quase sempre dá para conseguir o mesmo resultado só invertendo a ordem das tabelas no from e usando o left join. E muita gente acha o left join mais fácil de ler, mais intuitivo. Faz sentido. E o full join? O full join, ou full outer join, junta tudo. Ele traz todas as linhas das duas tabelas. Onde tem correspondência, ele combina as linhas. Onde não tem correspondência em uma das tabelas, as colunas dessa tabela vêm com null. É útil quando você quer ver o universo completo de dados das duas tabelas, incluindo quem só existe em uma ou só existe na outra. E um ponto importante sobre joins. Eles podem pesar bastante na performance, viu? Especialmente com tabelas muito grandes ou condições de junção não complexas. Escolher o tipo certo de join e ter bons índices nas colunas que você usa para juntar as tabelas é crucial para a consulta rodar rápido. Uau, quanta coisa! Cobrimos bastante terreno mesmo. Desde definir a estrutura e a segurança, passando por manipular os dados, garantir a integridade, até analisar de forma avançada e combinar tudo. Vimos as 4 linguagens, DML, DCL, TCL, DDL, as constraints, as funções de agregação e de janela, os filtros com where e having, e como organizar com as, group by, order by e, claro, os joins. Parece que esses 11 blocos do mapa mental que a gente seguiu cobrem mesmo a essência do SQL, né? Então, o que tudo isso quer dizer no fim das contas? Quer dizer que o SQL nos dá uma linguagem padrão, super capaz para conversar com bancos de dados relacionais. Dá para fazer desde uma busca simples até análises bem complexas, e ainda manter a casa arrumada, os dados íntegros. A estrutura que a gente viu hoje, com essas categorias, realmente dá um caminho lógico para entender e usar o SQL bem. Exatamente. E dominar esses conceitos vai além de só conseguir fazer as tarefas. Permite fazer perguntas melhores, mais inteligentes para os dados, é o que transforma aquele monte de dado bruto em informação útil e insights que geram valor. É a ferramenta que destrava o conhecimento que está guardado nesses bancos de dados estruturados. E, para fechar, fica uma provocação, uma reflexão interessante. Pensando nessa estrutura lógica do SQL, como será que essa forma de organizar as coisas, definição, manipulação, controle, transação e essas regras explícitas de integridade, as constraints, como isso se compara com o jeito que a gente lida com outros tipos de informação por aí? Pensemos em grandes volumes de texto, coleções de imagens ou até sistemas de conhecimento menos formais. Que mecanismos, explícitos ou não, a gente usa para garantir a organização, a consistência e para conseguir extrair valor desses outros dados, sejam eles estruturados ou não? O SQL nos dá um modelo muito poderoso para o mundo relacional. Mas que lições a gente pode tirar dele quando pensa sobre informação de um jeito mais amplo? Fica aí a reflexão.